Bom dia, estamos no dia 29 de setembro de 2024, aqui estou, Juan Brandt, trazendo mais uma vez temas relativos à psicanálise. E desta vez eu trago aqui uma explanação a partir de uma pergunta feita pelo Davi. Ele fez essa pergunta a partir de um vídeo em que eu falei sobre contradições em Freud a partir de seu darwinismo e começo da civilização. E a pergunta do Davi foi a seguinte: como a psicanálise pode ajudar na libertação dos vícios? E colocou um adendo, especificamente sobre a luxúria, pecado. É evidente que a pergunta do Davi já nos traz uma questão, porque luxúria vai ser visto dentro do cristianismo como um pecado. Então, evidentemente, o Davi vem de uma fé cristã e se lida com essa noção de pecado. Então, um pouquinho, então, como é que a psicanálise pode enfrentar uma situação desse tipo. Inicialmente, eu gostaria de salientar que Freud, em um certo texto, chamado A Questão de uma Weltanschauung, que significa a questão de uma visão de mundo, ele elaborou alguns aspectos do que envolve a psicanálise ter uma visão de mundo específica que possa representar um recorte dentro do que é o todo da cultura. E ele condenou isso, porque, na opinião dele, nós estaríamos, então, atravessando o desejo do paciente. Pertinente. Porém, em outros momentos, ele criticou a religião. Foi bastante firme nessas críticas. Isso principalmente num texto titulado O Despertar de uma Ilusão. Então, vendo a religião como uma ilusão. E em outros momentos também, ele apresentou as perversões de um modo que não houve crítica, e sim uma contingência. Aspectos, por exemplo, que são criticados na religião, por exemplo, as práticas homossexuais, foram por ele simplesmente relatadas, apresentadas, as situações em que ocorre, fazendo algumas análises a respeito do aspecto narcísico que envolve a homossexualidade, mas em nenhum momento ele tomou partido ou entrou com conceitos morais a respeito. Pelo contrário, até notou que, às vezes, pessoas que apresentam uma moral deturpada também têm práticas sexuais talvez criticáveis, mas não passou disso, não. Bem, porque o Freud também estava mais interessado na neurose em si. Agora, tem um aspecto que é fundamental na psicanálise, que é essa investigação em busca do direcionamento do desejo do paciente. E nisso é buscar compreender como aquilo vem de um sistema inconsciente e quer se realizar mediante a vida consciente. E ao mesmo tempo ele percebe que existe uma instância chamada superego que se opõe a essa busca desse desejo. Esses seriam desejos que teriam sua base mais primitiva e também os outros que se sobrepõem aos aspectos primitivos. Vendo Freud que sempre a sexualidade está lá na base, ou seja, o desejo estaria, na opinião de Freud, sustentado numa dinâmica que se estabeleceu a partir do instinto sexual. Claro que de sobrevivência andou junto.
Então podemos notar que, apesar do Freud ter sido contra uma visão de mundo da psicanálise, ele escreveu obras que trazem visão de mundo contra a religião, por exemplo. É uma visão de mundo, anti-religião. Também, quando ele abordou o marxismo, ele não foi contrário, como no caso da religião. Ele só disse que tinha dúvidas de que isso desse resultado. Então, ele também se percebe que ele foi condescendente em relação ao marxismo. E, embora ele trouxesse diversos casos em que a luxúria é subentendida nos casos clínicos relatados, ele não faz nenhuma apologia contra a luxúria. Bem, então, percebe-se em Freud um espírito de avaliar as situações, de procurar entender de onde vem, mas existe uma visão de mundo, sim. Então a palavra pecado, por exemplo, não vai aparecer nos textos freudianos. Se apareceu uma vez, sei lá, é porque me escapou, mas ela não aparece nos textos freudianos. E daí nós temos que pensar que Freud também é de origem judaica. Então ele compreendeu sempre muito bem que, conforme a tradição judaica, as leituras dos rabinos, é preciso procurar a verdade. E esse caminho em busca da verdade, ele não tem fim, porque a verdade, ela precisa ser decifrada. Então, o mesmo método que os rabinos usam para buscar a verdade na leitura da... Essa palavra é difícil? Midrash. Midrash corresponde ao que foi escrito em determinado momento da história de Israel, quando a Torá oral teve que ser transcrita. Ele também propõe isso no sonho, ou seja, é uma investigação em busca da verdade, só que agora daquele sujeito, do desejo dele. Então, é o desejo que importa. E a repressão que existiu em relação ao desejo vai ser vista como aquilo que aconteceu, dificultando a realização do desejo. É claro que em nenhum momento ele vai fazer a apologia da realização do desejo, não é isso, não. Mas ele está sempre mostrando que existe esta busca incessante de realizar desejo, nem que seja psiquicamente. Então, a realização de desejo, ela pode ser psíquica, mas pode também acontecer como ação, como ato na vida consciente, ou até por um automatismo nem tão consciente, né? Um ato, uma ação que se repete. E nós vamos lá adiante entrar com a questão da repetição, não esquecendo que quando se fala em vício, se fala de repetição. E repetição é algo que é foco da psicanálise. E quando se fala em pecado, é porque esta repetição está causando um mal. Ela causa mal a si mesmo e ao outro. Inclusive, para a fé cristã, ela tem a sua própria origem no mal. Bem, devido a essas ênfases em Freud, a psicanálise também ela foi assim, procurada como formação por pessoas que se identificavam minimamente, podemos dizer, eu diria muito mais que isso, com o pensamento de Freud. Então, as pessoas mais materialistas, progressistas, ateias, se aproximaram bastante da psicanálise. Mas, com o tempo, é claro, também foram surgindo pessoas com uma visão de mundo distinta, que não nos afastamos da religião cristã. Até no caso, os judeus, né, não se afastaram da religião judaica. Existem muitos judeus também na psicanálise. Mas, de qualquer maneira, para esses que têm esta visão de mundo, que aceita a religião como algo da realidade necessária e aceitam as
a criação do mundo e a vida como algo que traz o âmbito da espiritualidade, essas pessoas, esses profissionais, precisaram sempre lidar com um Freud que é daquele jeito que eu lhes apresentei e a sua própria personalidade. E isso vai ter, então, consequências na prática clínica, porque haverá o psicanalista que trabalha na ideia de que o desejo deve prevalecer e a pessoa vai encontrando seu desejo e vai atrás. Haverá aquele psicanalista que trabalha na ideia da contenção de danos, ou seja, na medida em que a pessoa não arrume problemas para si mesma, nem consequências para a sua saúde, né, as coisas andam. Portanto, a palavra vício às vezes não surge. E por outro lado, mesmo aqueles psicanalistas cristãos, eles não podem transformar a sua prática clínica num trabalho de sacerdócio. Teria nada a ver, então a pessoa procuraria um sacerdote. Qual é o lugar do psicanalista? É estar ouvindo aquilo, perceber em si mesmo o sentido que tem. Então, se a pessoa me traz algo como vício, eu sei o que é vício. Então, eu entendo o que ele está me dizendo. Eu posso, então, trabalhar com ele a partir do seu problema, eu o reconhecendo. E se ele o vê como pecado, eu também posso vê-lo como pecado. Então, eu posso entrar numa linguagem com ele que lhe possibilita, clinicamente, tratar a questão, o que independe do que ele fará com isso em sua vida religiosa, vida espiritual. Ele deverá lá procurar o seu sacerdote para algo que não compete ao psicanalista. Então a visão de mundo do psicanalista, ela existe e interfere. Se por outro lado a pessoa for um psicanalista materialista, ele vai lidar com vício e pecado de uma forma totalmente distinta em relação ao seu paciente. Ele poderá achar, né, que o paciente está exagerando, que ele é obsessivo, que ele está com questões de submissão a uma ilusão, que seria a religião. Ele pode tratar de um modo indevido, ou seja, ele também vai estar preso a uma visão de mundo dele. E isso tudo também gera preconceito. Então você vê que a formação do psicanalista é uma questão extremamente séria. Se o paciente que é religioso cai num psicanalista materialista, como é que isso vai andar? E se o paciente é materialista e cai num psicanalista religioso? O psicanalista religioso, aí sim, porque como eu sou católico, eu lido com o meu paciente materialista. Eu aprendi a fazer isso, mas eu tive que aprender. Então, eu respeito o materialismo dele e trato as questões que ele me traz totalmente de acordo com o que você vai encontrar em qualquer livro da psicanálise. Mas, na outra situação, eu vou ter que entrar com algum recurso que nos livros da psicanálise não consta ainda, porque ninguém teve coragem de colocar alguma coisa referente a trabalhar com as virtudes ou as repressões, que eu e outros profissionais além de mim, nós usamos isso sim, com devido cuidado, claro, para não nos afastarmos da psicanálise de um modo a que estejamos fazendo heresias nesse sentido, né, ou faltando com a ética. Muito bem. É importante que o psicanalista saiba do que o paciente está falando e compreenda em si mesmo. Então, se ele me traz como vício, eu tenho que aceitar um vício. Se me traz como pecado, eu tenho que tratar isso como pecado. Mas eu não devo esquecer que um vício fala de repetição. E o próprio Freud falou muito da questão das repetições. E ele tem um texto chamado Recordar, Repetir, e está traduzido como elaborar. Eu não gosto desse termo elaborar, porque no alemão que o Freud escreveu foi aprofundamento da questão para compreendê-la, a palavra em alemão. Mas em português está como recordar, repetir, elaborar.
Bem, nesse texto fica bem evidente que o Freud está sempre esperando a repetição, porque a gente tem algo a fazer com a repetição. Então, se o psicanalista não vê o que o paciente traz como vício e pecado, mas vê repetição, ele tem algo a fazer, mesmo que ele seja materialista. Mas ele vai tratar isto como uma repetição, e toda repetição como que atua paralisando a pessoa. Ela se repete, né? E uma das funções fundamentais do psicanalista é ajudar o paciente a sair de sua repetição. Quando eu digo isso, eu preciso recordar que mesmo um psicanalista materialista tem algo a fazer com o paciente que é cristão e está preocupado com vício e pecado. Mas para isso, esse psicanalista materialista precisa aceitar o que vem do paciente. Então chegamos num tema central na psicanálise, que é a nossa capacidade, nós psicanalistas, em aceitar o que o paciente traz. Aceitar os seus conteúdos. E não termos uma atitude de oposição a isso. Tudo que vem é verdade para o paciente. E se é verdade, é com essa verdade que vamos trabalhar. E conclui-se que, para tornar-se psicanalista, você precisa fazer uma boa análise antes. Se você não fizer uma boa análise antes, você que está querendo ser psicanalista, você não vai conseguir fazer isso tudo que eu falei aqui. Então, se você for materialista, você vai fazer um trabalho ruim se você não estiver preparado. Se você for cristão e não for preparado, também vai fazer um trabalho ruim, porque você vai transformar a sua clínica em algo que deixa de ser clínica. Que também, então, não precisa da psicanálise, vai na igreja. Uma grande questão da psicanálise é ocupar um espaço que está entre o paciente e algo que é da cultura, mas que tem seus campos próprios para ser elaborado. Nosso espaço é o da clínica psicanalítica. É a clínica em que o desejo se manifesta, e nós temos que reconhecer que o desejo só pode ser trabalhado de um modo adequado se as repressões também fizerem sentido e puderem ajudar o paciente a sair das repetições. Não é simples. Eu penso que quando um paciente nos traz a sua repetição marcada pela característica de vício e que implica no pecado, nós temos muito a fazer por ele, em termos de encontrar formas de estabelecer suas próprias repressões a esse desejo que o invade. Então isso nós podemos fazer e muito bem. Mas é muito importante também que, por exemplo, o catolicismo que eu conheço bem, que ele leve isso ao seu sacerdote para que isso tenha um sentido a ser dado pela religião, porque aí é o sacerdote que vai passar isso. Ele é a pessoa preparada para lidar com esse tipo de demanda. Então eu diria que, de certo modo, quando vem a questão do vício, a psicanálise pode ajudar muito ao trabalho iniciado pelo sacerdote ou complementado pelo sacerdote. Espero ter ajudado Davi. Fica à disposição para voltarmos ao tema, que eu acho que tem pano para manga nisso tudo que eu falei. Obrigado. Até uma próxima.